obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. O título desta mensagem é: o homem que era cego e agora vê. Vamos orar. Pai, nós confiamos no Senhor, na fidelidade da Tua palavra, na certeza que o Senhor Jesus Cristo está em nosso meio, como Ele mesmo prometeu, e na direção do Teu Espírito Santo enquanto estudamos a Tua verdade. Que ao estudarmos esse texto, o Teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade de falar aos nossos corações. E porventura aqueles que não conheçam Jesus Cristo ainda como seu Salvador, possam entender o seu poder e o seu amor através desta história incrível que nós lemos em João 9. Assim nós rogamos a Tua bênção, pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. O homem que era cego e agora vê, o texto vai dizer isso diversas vezes, pelos lábios de mais de uma pessoa. Estes versos que eu li são apenas o início daquilo que se dá em todo o capítulo 9, e o capítulo 9 é a resposta àquilo que Jesus falou no capítulo 8, justamente no verso 12. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele foi zombado, ridicularizado por isso. E não há forma melhor de provar que você é algo do que fazendo aquilo que você diz ser. Então Jesus, que disse: eu sou a luz do mundo, é aquele que deu luz aos olhos de um cego. Aquele que era cego e agora vê. É isto que ocorre nessa narrativa simplesmente incrível. Uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia e mais incríveis também, ao ponto de no verso 32 estar registrado da seguinte forma: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Nunca se viu e até hoje não se repetiu. Mesmo a nossa ciência é limitada nestas questões. E um cego de nascença, sem a capacidade que não envolve apenas os olhos, mas também a percepção cerebral, ele não pode ver, por mais que a ciência tenha evoluído. Agora, Jesus Cristo, ele não é limitado pela ciência, ele não é limitado pelo conhecimento humano. E de uma forma incrível aqui, ele faz um homem que era cego de nascença ver. E esse acontecimento, conforme nós vamos observar, neste capítulo 9, causou grande perturbação, discussão, discordância e principalmente dúvidas na mente das pessoas que o contemplaram ou que souberam do que aconteceu. Seja sincero, se aqui em Goiânia nós soubéssemos que em algum dos setores aqui da cidade, um homem cego de nascença passou a enxergar, a ver, mediante a imposição de mãos de um outro homem, nós também ficaríamos curiosos pelo fato. Não é todo dia que isso acontece. Isso aconteceu naquele dia e causou realmente um grande, podemos dizer, rebuliço em meio àquelas pessoas que aperceberam-se e souberam desse fato.
Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, além deste homem que era cego e agora vê, é o fato que ele não é o único cego nesse texto. Se você observar com atenção, ele é o único cego físico, mas há outros cegos aqui também. Há outros cegos nesta descrição, tão cegos quanto o homem que era cego e não podia ver e agora vê. Jesus tratou com todos eles. E nós podemos aqui entender como o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso ao tratar com essas pessoas, e quem Ele é e o seu imenso poder. Eu quero começar, logicamente, pelo homem que era cego e agora vê. Ele é o nosso primeiro personagem, o homem cego de nascença. E o verso 1 do capítulo 9 simplesmente diz: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Talvez de todas as dificuldades que uma pessoa pode enfrentar nesse mundo, possivelmente a cegueira seja aquela que lhe traga mais problemas e mais dependência. Mesmo que o nosso tempo, que a nossa sociedade tome atitudes que visam minorar essas consequências, como por exemplo, você percebe que aqui a igreja, na frente da igreja, na calçada da igreja, há uma guia na nossa calçada. Ela está ali para conduzir alguma pessoa deficiente visual que passe por ela. Ela é tátil, pisando sobre ela, a pessoa percebe se segue reto, se ela faz alguma curva à direita ou à esquerda, se há algum obstáculo. Então todas essas coisas minoraram, podemos dizer, as dificuldades, mas não as liquidaram. Seja em qualquer tempo, ser um cego de nascença é uma dificuldade tremenda. E aqui, principalmente naqueles dias, um homem que era cego, ele precisava viver na dependência completa de outras pessoas. E agora eu vou lhe dar a minha opinião sobre este homem, e você não precisa aceitá-la por ser minha opinião, mas o que eu entendo estudando os costumes daquele tempo, é que este homem só estava vivo porque ele era um instrumento de lucro, talvez na mão da sua família ou de outra pessoa. Ou seja, eles o usavam possivelmente para pedir esmolas. E é por isso que ele estava ainda vivo. Porque ele era um peso tremendo para uma família daquele tempo possuir um homem cego. Então o que acontece aqui é que possivelmente eles o usavam como instrumento para ferir algum lucro. Os versos 6 e 7 nos dizem o que Jesus fez a respeito desse homem cego. Diz assim: tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa exatamente isso, Cristo enviado. Vai e lava-te em Cristo. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Novamente é aquilo que eu interpreto do texto. Esse homem não foi salvo nesse momento. Na realidade, ele sabia muito pouco do que estava acontecendo aqui. Ele simplesmente sentiu que alguém passava algo em seus olhos, ele recebeu uma ordem, ele foi e lavou-se. E possivelmente ele só fez isso porque ele pensou que receberia alguma recompensa em troca. Então ele vai, lava-se, e acontece aquilo que ele jamais podia ter imaginado. Quando ele vai e lava-se no tanque de Siloé, é como se escamas caíssem dos olhos dele. Ele deve ter tomado um susto tremendo, porque a última coisa que ele esperava era ver depois de lavar os seus olhos. E ele então passa a ver. Ele ainda não compreende o que aconteceu. Ele ainda não é um salvo, porque o texto não fala em momento nenhum, até aqui, que ele tenha crido em Jesus Cristo. Mas foi isso que o Senhor Jesus fez para levá-lo a essa circunstância, e a circunstância que nós veremos logo em seguida. Então nós vemos aqui que o homem que era cego e agora vê, tem uma mudança radical na sua vida. O seu maior problema, que até ali ele pensava, é resolvido, mas não o maior deles. Jesus ainda vai ter que tratar de um outro problema com esse homem, e ele vai fazer isso no final do capítulo 9. Além desse homem que era cego e agora vê, nós temos mais um tipo de cegueira aqui. E é a cegueira dos discípulos de Jesus. Notem que no verso 2, ao olharem para o homem cego, eles dizem assim:
E os discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E sabe aqui o que cegava os discípulos? As suas crenças. A pergunta que eles fazem revela a crença que eles possuíam. Para a crença deles, para o entendimento limitado deles, alguém tinha que ter realizado algo muito mal para aquele homem ter nascido cego. E só podiam ser duas pessoas. Ou foram os pais dele, ou ele mesmo. Alguém realizou algo para que Deus, na visão da crença deles, castigasse aquele homem com cegueira. Então, na visão que eles tinham do fato, aquilo era um castigo. Deus estava castigando o homem. E castigando por causa de algum pecado. Não é estranha essa visão que eles tinham, se por exemplo você tomar aquilo que acontece com Jó. Você lembra de Jó durante o seu suplício, durante o tempo da sua provação? 3 amigos chegam a ele, e qual é a acusação dos 3 amigos para Jó? Olha, confessa a Deus, porque para estar nessa circunstância, você deve ter feito algo muito grave. Jó tinha feito? Não. Mas era a crença deles. Era a forma que eles interpretavam as coisas que aconteciam, de acordo com as crenças que os seus antepassados transmitiam. Agora permita-lhe dizer uma coisa. Nos nossos dias não é diferente. Não. Quantas e quantas pessoas interpretam os acontecimentos de sua vida segundo as suas crenças? Eu vou dizer algumas. Se você as pratica, não ria. Certo? Mas você já deve ter ouvido que dá azar calçar o pé esquerdo primeiro do sapato. Ou não? Alguém já te mandou virar o espelho durante uma tempestade? Tantas outras crendices que temos. Sabe que tem gente que leva muito a sério isso? Muito, muito a sério. E realmente conduz a sua vida por isso. E quando alguma coisa mal ocorre, ele adverte ou pensa que ele falhou em alguma das suas crenças. Mas nós levamos isso para um outro nível. O que você acha que são os horóscopos? Crendice. Eu não saio de casa sem ler o meu horóscopo. Pura crendice. Leitura das linhas da mão. Adivinhações de toda sorte. Os chamados búzios. É triste, mas eu vou citar muitas tribos indígenas aqui no Brasil. Você pode assistir isso no documentário indígena chamado Hakani. Eles, eu não sei que palavra eu uso, mas eles matam os seus filhos deficientes. Porque na crença deles, a tribo toda será amaldiçoada por causa de uma criança deficiente. Como os pais não têm coragem de ir lá e matar, eles fazem o quê? Enterram as crianças vivas. É triste isso. Mas isso tudo parte da onde? Crenças. Muitas pessoas são cegas por causa das suas crenças. Aprenderam coisas que não são verdadeiras, não estão na Bíblia, não vêm de Deus, mas conduzem as suas vidas pelas suas crenças. Crenças, na sua grande maioria, diabólicas, mentirosas. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que virá tempo onde as pessoas desprezarão a doutrina, e ele ainda diz no mesmo livro, na primeira carta melhor, que as pessoas dariam ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, e uma das formas que eles fazem isso é através das crenças que as pessoas possuem. Certa vez eu estava visitando um doente no hospital. Eu não sei se você sabe, mas aqueles cilindros com ar oxigênio, eles explodem. Eles estão em alta pressão. E enquanto eu visitava a pessoa numa das camas do quarto, havia uma pessoa moribunda na outra cama. E todas as vezes que a pessoa respirava mais fundo, as pessoas vinham com velas para colocar bem pertinho delas e bem pertinho do cilindro também. E eu pensei comigo, não vai ser só esse indivíduo que vai morrer, daqui a pouco vamos morrer todos.
aqui dentro desse lugar. A enfermeira viu aquilo, expulsou aquelas pessoas dizendo: vocês não têm noção do que está acontecendo. Sabe qual foi a afirmação deles? Ele precisa de luz para morrer. Na crença deles, ele precisava da luz de uma vela para não adentrar na vida eterna, na escuridão. Quase que leva todo mundo junto, aí. Não era essa a intenção. Crenças. Cada coisa que as pessoas fazem por crenças. E aqui os discípulos manifestam nada mais, nada menos que uma de suas crenças. Alguém fez algo errado para que Deus castigasse esse povo. Observe que cegueira. Em terceiro lugar, a descrição ainda de mais um grupo de cegos. Os vizinhos do homem cego. E aqui a cegueira que eles tinham era a cegueira da ignorância. Observe o capítulo 9, versos 8 e 9. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Mas ele dizia: sou eu. Aquilo era tão incrível que as próprias pessoas que eram vizinhas dele, que o conheciam talvez já há muitos anos, não sabiam exatamente dizer se era ele ou não. Nós não sabemos se ele usava algum tipo de venda nos olhos, ou algo que de alguma forma protegia ou tampava os seus olhos por alguma questão física. Mas simplesmente quando ele passou a ver, e eles a viram de olhos abertos, eles não reconheciam se era ele realmente ou não. Como eles não sabiam exatamente quem era e nem conseguiam explicar aquilo que tinha acontecido, o verso 13 diz o seguinte: levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Qual foi a solução deles quando eles não souberam explicar o que aconteceu? Vamos levar aos nossos líderes religiosos, eles terão a resposta. Mas sabe o que Jesus diz dos fariseus? Olhe Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. A quem aqueles homens, na sua ignorância, buscaram? Pessoas que não poderiam dar nenhuma luz a eles. Estavam cegos pela sua ignorância e duplamente cegos porque eram guiados por cegos. Irmãos, isso não tornou-se diferente porque 2000 anos passaram. Quantos e quantos vivem na mesma ignorância? Não sabem explicar o que lhes acontece. E não sabendo explicar, buscam ditos líderes espirituais que os colocam ainda em maior cegueira. Observe aquilo que há na nossa cidade. Observe aquilo que há ao nosso derredor. Quantas pessoas são ludibriadas pelas doutrinas espíritas. Quantas pessoas são ludibriadas por doutrinas neoevangélicas e igrejas neopentecostais, dizendo que Deus não disse. Cegos conduzindo cegos. Passaram 2000 anos e nada mudou. Continua tudo da mesma forma, sem que essas pessoas se percebam. Mas o grupo que nós precisamos tratar mais atentamente é o quarto grupo. E nesse quarto grupo estão os fariseus. E o que os cegava? As suas tradições religiosas. Fariseus cegos pelas suas tradições, eu vou listar algumas delas aqui. Note no verso 16, quando eles dizem: então alguns dos fariseus diziam, este homem está se referindo a Jesus Cristo e ao fato dele ter feito o homem ver. Este homem não é de Deus, por quê? Ele não guarda o sábado. Ele não pode ser de Deus. Ele curou aquele homem num sábado. Ninguém jamais faria isso. Deus não curaria um homem no sábado. Então eles concluem que Jesus Cristo não veio de Deus. O próprio Senhor disse que não foi o sábado criado por causa do homem. Ou seja, não era o sábado que era maior, era o homem que é maior. Ou seja, não é o sábado que mudaria a realidade de um homem. Mas na grande cegueira deles, eles não podiam compreender isso. E eles não aceitam o que Jesus fez, por quê? Porque foi feito num dia que eles consideravam que era pecado fazer isso. No verso 22, é citada uma narrativa de quando eles fazem o seguinte: eles chamam os pais do rapaz.
Eles não conseguem definir o que realmente aconteceu. Então o texto diz assim, que eles chamam os pais deles e eles inquirem, eles vão consultar os pais se aquele homem realmente era cego e agora vê. Então está escrito assim: seus pais disseram isso, que eles fossem perguntar a ele, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Não só as tradições o cegavam, mas o apego, a velha religiosidade o cegava. Ora, se Jesus Cristo sair por aí, abrindo os olhos aos cegos, curando os coxos, curando leprosos, ressuscitando mortos, é o fim da nossa religião. Então, em nome da religião deles, o que eles fizeram? Rejeitaram a verdade. Qualquer semelhança com o nosso tempo é verdade. Continua assim a história. E continua assim o que tem ocorrido. No verso 24 está escrito: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, pois sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. Cegos agora, pelas suas falsas convicções, eles mesmos concluíram que Jesus era pecador. Eles mesmos julgaram e concluíram que Jesus não vinha de Deus. Um homem pode cegar-se pelas suas tradições religiosas, um homem pode cegar-se pelos seus enganos e as suas enganosas convicções. E ainda no verso 29 eles dizem: nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Era muito simples. Jesus estava com eles todos os dias, bastava que eles perguntassem a Jesus. Mas eles preferem dizer: olha, nós não sabemos de onde ele é. Sabe o que é isso? Ignorância voluntária. Existem pessoas que desejam permanecer cegas, e esses homens representam estas. Os versos 16, 18 e 25 nos mostram como eles desprezaram as evidências que estavam diante deles. Observe o verso 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E eles discutiam entre si. As evidências eram quais? Que Jesus era um pecador? Não, que Jesus era Deus. Não existe mais ninguém que possa curar um cego de nascença, a não ser quem? Deus. Alguns deles perceberam e disseram: como pode um homem fazer tal sinal se não vem de Deus? Mas eles rejeitam. O verso 18 está escrito assim: os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Foi a citação que eu fiz. Na sua ignorância e na sua cegueira, eles queriam de todas as formas confirmar que aquilo não fora feito. E observe a resposta do jovem no verso 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Vocês podem questionar qualquer coisa, mas eu era cego, e aquele homem me abriu os olhos. Eu não sei quem ele é, eu não sei de onde ele veio, mas ele fez uma coisa que só Deus pode fazer. A cegueira dos fariseus era tanta que, diante de todas as evidências, eles não quiseram abrir os seus olhos para a verdade. Então, no final do capítulo, nos versos 39 a 41, observe o diálogo entre eles e Jesus. Jesus lhes diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? O Senhor está nos chamando de cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Vocês estão rejeitando todas as evidências, então vocês são culpados. Vocês estão rejeitando toda a evidência que eu tenho dado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui?
É aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4. Os versos 3 e 4 dizem assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por trás de tudo aquilo, e por trás de tudo aquilo que esses homens realizaram e disseram, estava quem? Satanás. Cegando os olhos deles, através do orgulho, através da avareza, através da inveja, para que eles não compreendessem e não vissem a luz do evangelho da glória de Cristo. Para que preferissem as suas tradições, a sua religião, do que crer em Jesus Cristo. Agora permita-lhe dizer, passaram-se sim 2000 anos e mais uma vez nada mudou. Milhares e milhares de pessoas permanecem cegas para aquilo que Jesus Cristo tem operado no nosso tempo. Milhares e milhares de pessoas permanecem na sua religião vã, na sua religião pagã, na sua idolatria, mesmo ouvindo que Jesus tem transformado vidas. Milhares e milhares de pessoas preferem a sua cegueira, a cegueira que Satanás lhes deu, do que verem que Jesus Cristo é a solução. Talvez familiares seus, talvez pessoas que vocês pregam há muitos anos, preferem manter uma venda nos olhos do que reconhecer que apenas Jesus Cristo transforma uma vida. A verdade não muda. Jesus Cristo continua o mesmo e estes homens continuam os mesmos. Para completarmos, vamos ver como foi o encontro, o segundo encontro de Jesus com o homem que era cego e agora vê. No primeiro encontro ele era completamente cego. Jesus fez um pouco de lodo, untou-lhe os olhos, e agora então Jesus tem um segundo encontro com ele já podendo ver aquilo que Jesus fez. Então o verso 35 diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? Agora sim, o Senhor pode fazer a ele a pergunta que é preciso ser feita. Você crê no Filho de Deus? E olha a resposta dele. Ou ainda antes, vamos observar aquilo que Jesus estava dizendo com isso. Jesus estava fazendo a pergunta mais importante da vida dele. E essa pergunta, ela encontra um eco naquele versículo que é o mais conhecido talvez da Bíblia. João 3,16 e os versos 17 e 18 nos mostram por que Jesus fez essa pergunta. Ali João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Jesus está perguntando. Você crê no Filho de Deus? Então agora os versos 17 e 18 explicam. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E note agora qual é a sentença. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Foi por isso que Jesus lhe perguntou: você crê no Filho de Deus? Você crê no Salvador? A resposta dele é: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Eu ainda não sei quem é ele. É uma dúvida sincera dele, não é? Eu realmente não sei quem é este. Quem é ele para que nele creia? Ou seja, a dúvida sincera da incredulidade dele. Eu quero usar um acontecimento da Bíblia para mostrar como essa questão é importante. Você lembra de Tomé? Lembra daquilo que Tomé fez quando Jesus ressuscitou? Os outros discípulos já tinham visto Jesus e dizem a Tomé: nós vimos o Senhor. E qual a resposta dele? Eu só creio se colocar a mão nas suas feridas, olhar o seu lado e perceber que é ele realmente. Então quando Jesus novamente aparece aos discípulos ressurreto, Tomé está no meio deles. E o que Jesus faz? Vem cá, Tomé, coloca as mãos nas feridas, põe a mão aqui do meu lado, onde a lança foi cravada em mim, perceba que sou eu mesmo. No verso 29 daquele capítulo 20 de João,
Está escrito que disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurados são os que não viram e creram. O Senhor levou não somente Tomé, não somente aquele homem que era cego e agora vê, mas Ele leva esta oportunidade a todos os homens, mesmo aqueles que não o viram, de também crerem. E nota então o que é dito nos versos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nenhum de nós esteve lá naquele dia que Jesus curou o homem cego. Nenhum de nós esteve lá naquele dia quando Jesus mostrou a Tomé as suas chagas. Mas ele diz: felizes são aqueles que não precisam ver nada disso para crerem. Então o verso 37 é dito: tu já tens o visto. É aquele que fala contigo. E a resposta do homem no verso 38 é: eu creio. Creio, Senhor. E o adorou. Jesus agora cura a real grande cegueira dele. Primeiro Jesus curou a sua cegueira física. Agora Jesus cura a sua cegueira espiritual. Era necessário esse segundo encontro para que ele fosse levado à fé no Salvador. Assim como é necessário que todo homem tenha os seus olhos abertos para contemplar isso. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10 dizem: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Jesus curou a cegueira daquele homem. Jesus curou a cegueira espiritual dele. Assim como Jesus é suficiente para curar a cegueira espiritual de qualquer pessoa. Não importa qual é o engano que você tenha seguido. Não importa de que forma você tenha sido ludibriado. Não importa de que forma você tenha sido enganado. Jesus Cristo chama todos os cegos a olharem para a sua glória e a entenderem que há salvação apenas nele. Se com tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. E foi isso que esse homem que era cego e agora vê diz: eu creio. A sua grande cegueira fora curada. Eu quero concluir com aquilo que Jesus diz no verso 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aquele homem que era cego e agora vê, é um desses que não viam e agora veem. Os fariseus que achavam que viam, foram cegos. Mantiveram a sua cegueira e a tornaram ainda pior. Você lembra quando Jesus foi preso? Você lembra quando Jesus foi julgado? A cegueira deles chegou ao limite de lhe ser perguntado: a quem vocês querem que eu vos solte? Ao criminoso Barrabás ou a Jesus? E vocês lembram o que aqueles homens cegos disseram? Barrabás. E o que farei então de Jesus chamado Cristo? E o que foi que eles gritavam? Crucifica-o, crucifica-o. A cegueira deles tornava-se cada vez mais grave, ao ponto deles terem rejeitado o próprio Filho de Deus. Enquanto um homem miserável, cego, foi curado da sua cegueira e curado da sua cegueira espiritual. Ou seja, ele não levantou objeções, ele sabia apenas uma coisa: Jesus Cristo é poderoso para fazer aquilo que promete. Talvez até hoje você tenha andado de todas as formas,
procurando acalentar o seu coração, sua consciência, a respeito de sua vida, dos seus pecados. Apenas Jesus Cristo promete e cumpre perdoar os nossos pecados e nos levar a Deus. Aquele que curou os olhos ao cego, continua poderoso para realizar toda e qualquer obra que ele assim o deseje. E sim, ele quer salvar homens. Sim, ele quer salvar aqueles que estão cegos em seu pecado, os chamando à luz. Ele chama a todos. E ele claramente diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Este é o convite daquele que curou os olhos ao cego e tem poder para todas as coisas. Vamos fechar os nossos olhos. A igreja em oração, todos de olhos fechados.